Você sabe o que o governo federal mudou na aposentadoria após a reforma da Previdência e que realmente nos interessa a saber? A mudança da regra foi para piorar? Afinal de contas, como era antes da reforma da Previdência? A regra do cálculo era assim: quando você somava suas contribuições, que você chegava ali naquele valor da média contributiva, você não ganhava 100% dela. Você recebia 70% mais 1% para cada ano de contribuição que se tinha. Então, se eu tinha o mínimo necessário, que eram 15 anos, 70 mais 15 igual a 85% da média. E olha só, na aposentadoria por idade, você nem recebe 100% da sua média. Já existia ali um desconto considerável. E eu vou te mostrar que com a reforma não melhorou. A reforma, na verdade, piorou isso. E eu vou tirar todas as dúvidas da aposentadoria do homem com exemplos práticos e agora. A primeira coisa a saber é que nós, como filiados do INSS, precisamos fazer as nossas contribuições mensais para a Previdência Social, que é o INSS, e é através dessas contribuições que é possível o pagamento de benefícios, seja auxílios ou até mesmo a aposentadoria. E cada contribuinte faz as suas contribuições através de um número, que é o chamado NIS, NIT, PIS ou PASEP. É o mesmo número de 11 dígitos e é através desse número que eu tenho o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais do Cidadão. É nele que fica armazenado todo o meu histórico de contribuições. E é possível eu obter esse extrato de contribuições no momento que eu desejar. E assim, ter então acesso à média de contribuições de um determinado período, se essas contribuições estão validadas, se apresenta algum indicador de pendência, enfim, é através então do extrato do CNIS. E falando de Previdência Social, em 13 de 11 de 2019, houve a reforma da Previdência, onde mudou as regras do jogo a partir desse dia. E é com foco nessa reforma que eu vou citar os exemplos para entendermos de forma simples como funciona a aposentadoria. É extremamente importante você ter acesso e conhecer o CNIS, porque qualquer cálculo de aposentadoria, esse é o documento número 1, mas você também pode ter informações no 135 do INSS. Independente da forma que foi feita as contribuições, seja de uma empresa onde você trabalhou como CLT, seja de uma forma de contribuição como autônomo, como facultativo, enfim, independente da forma de contribuição, esse histórico está no CNIS. Ele é um documento que você consegue obter no site Meu INSS, onde você pode ali visualizar todo o histórico de contribuições desde a primeira contribuição. E olha, é extremamente importante você verificar se essas contribuições são válidas, porque só dessa forma você terá direito ao benefício, porque cada benefício pede uma carência, seja um auxílio ou mesmo uma aposentadoria, e somente as contribuições válidas que são consideradas como carência. E eu já te peço o like no vídeo e se você está assistindo e não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Então, vamos direto ao ponto. Regras da aposentadoria por idade. Primeiro, regras de transição. O que vem a ser isso? Antes da reforma, quem já vinha contribuindo, quem já tinha um histórico de contribuição, já era afiliado, após a reforma, passa então a ter direitos adquiridos.
Eu não posso me submeter a uma nova regra se eu já tinha um histórico de contribuições com referência a uma regra antiga. Porém, quem se filiou após a reforma da Previdência, que foi 13/11/2019, não tem jeito. Tenho que aceitar as novas regras. Mas, nesse meio termo, para cada tipo de aposentadoria, eu tenho as devidas regras de transição. A aposentadoria por idade progressiva, a aposentadoria por regras de pontos, aposentadoria com pedágio de 50% e com pedágio de 100%. Como falar sobre cada uma dessas possibilidades seria um material muito extenso, eu vou dar foco aqui na aposentadoria por idade, que inclusive é a mais procurada. Agora sim, o que muda para quem inicia a sua vida contributiva após a reforma da Previdência? Então, regras para novos afiliados. Aqui eu vou dar foco no homem, para não confundir as regras entre o homem e a mulher. Primeiro, então, quem já vinha contribuindo antes da reforma. E depois, quem entrou após a reforma, ou seja, que se trata de um novo afiliado após a reforma. Em relação à idade mínima, antes já era 65 anos, agora não mudou, continua 65 anos, considerando a aposentadoria por idade. Em relação ao tempo de contribuição, antes da reforma, para quem tem direito às regras de transição, 15 anos. Esses são os afiliados antigos. Agora, para os afiliados novos, o tempo mínimo de contribuição passa a ser 20 anos. Além disso, independente se foi antes ou depois, nós temos também a forma de cálculo do benefício da aposentadoria. Sobre a média de contribuições, será aplicado 60% sobre esse salário de benefício, mais um plus aqui de 2% a cada ano, porém, a partir do 20º ano de contribuição. Independente se o filiado iniciou a sua vida contributiva antes da reforma, ou seja, ele tem ali os direitos a regras de transição, ou um filiado novo que entrou após a reforma. Passa a contar esses 2% a cada ano a partir de 20 anos. Então vamos para o cálculo da regra de aposentadoria por idade. Claro, eu sempre recomendo fazer um planejamento previdenciário, porque cada caso é muito particular. Depende de como foi feito as contribuições, os valores, se estão válidas. Então, é importante ser feito um estudo específico de cada caso. Mas o que a reforma da Previdência trouxe, e é muito claro, serão válidas para a média do cálculo do salário-benefício todas as contribuições de julho de 1994 até o último mês onde você fez o requerimento do benefício. Mas por que julho de 94? Porque foi aqui que entrou em vigor o Plano Real. A nossa moeda trocou e se tornou oficial. Todo o cálculo antes de 94 se torna complexo. Então, o próprio governo definiu que seria, então, a média das contribuições a partir de 94. E como eu disse, essa é a regra. O segurado recebe 60% da média de todas as contribuições desse período, seja 15 anos, 20, 25, 30, 35, enfim. A carência mínima para aposentadoria é 15 anos, 180 meses. Além disso, mais 2% a cada ano que o homem exceder a 20 anos de tempo de contribuição. Independente se o contribuinte vinha com regra de transição ou se ele iniciou após a reforma. Só passa a contabilizar mais 2% após o 20º ano. Mas então, se esse é o cálculo, como se aposentar de forma integral? Quando terei que contribuir?
para ter direito a 100% da média salarial. Por isso que eu fiz aqui uma escala de progressão do valor do benefício para enxergarmos e ficar bem simples como funciona esse cálculo. Então eu tenho aqui o tempo de serviço, aqui no exemplo 20 anos, ou seja, 20 anos de contribuição, e qual a porcentagem da média do meu salário de benefício. Veja que fica muito claro que a cada ano eu aumento 2% em relação ao meu salário de benefício. Então vejam só, 25 anos de tempo de serviço, o cálculo passa para 70% do salário-benefício. E é uma tabela progressiva. A cada ano eu aumento 2% sobre o meu futuro salário de benefício. 30 anos de tempo de contribuição equivale a 80% da média. 31 equivale a 82 e assim por diante. Esse, então, foi o formato definido pelo governo após a reforma da Previdência. Mais uma vez, 35 anos de contribuição por tempo de serviço equivale a 90% do salário. E esse acréscimo de 2%, com afinal 40 anos, ele me oferece 100% da média do salário de benefício. Ou seja, conforme a regra de aposentadoria por idade, após a reforma da Previdência, os homens terão que contribuir por 40 anos para ter direito a 100% da média salarial. Veja bem, esse 100% não é o teto da Previdência, é 100% da sua média de contribuição. Então, se você contribuiu a sua vida inteira sobre R$3.000, seria então 100% de R$3.000. Agora, sobre uma dúvida muito frequente. Se é 60% sobre a média, mas e se eu contribuir sempre, toda a vida, sobre um salário mínimo ou próximo disso? Bom, aí, nesse caso, se as contribuições foram sempre sobre um salário mínimo, existe uma proteção na Constituição. O menor benefício é sempre um salário mínimo. É como se essa regra de 60% não se aplicasse no caso da média de um salário mínimo. E agora sim, para clarear mais ainda, eu vou pegar aqui o exemplo do Marcos. Ele comemorou 65 anos de idade, 15 anos de contribuição e o seu cálculo, a sua média, foi 60% de um salário mínimo, 1.412. E como eu disse, a média do seu salário-benefício fica sendo protegido por Constituição o próprio salário mínimo, 1.412. Agora vejam o segundo exemplo aqui do João. Ele também completou 65 anos, pelo seu CNIS, mostra 15 anos de contribuição e a sua média salarial foi 2.500 e 60% sobre 2.500, olha só que interessante, deu um salário-benefício de R$ 1.500. Veja aqui que a média de contribuição foi um valor razoável, 2.500. Mas com esse cálculo, com o seu tempo de contribuição somente de 15 anos, ele cai diretamente na percentagem mínima de 60%, que equivale então a R$ 1.500. Agora o exemplo aqui do José. Também fez 65 anos, idade mínima. Ele já tem um tempo de contribuição de 20 anos. E também com a mesma média salarial, R$ 2.500. Porém, como a gente viu aqui na tabela de progressão do valor do benefício, 20 anos continua sendo 60% do salário. E isso equivale a R$ 1.500. Então vejam, nesse exemplo do José, ele trabalhou 5 anos a mais do que o exemplo 2 do João. Mesmo assim, isso não foi favorável. E agora no exemplo 4 do Paulo, ele também atingiu aqui 65 anos, o seu CNIS mostrava ali 20 anos de contribuição
O seu salário médio foi R$ 4.500, porém, 20 anos, 60%. 60% sobre 4.500, ele ficou com um salário-benefício de R$ 2.700. Mais um exemplo, exemplo 5, do Matheus. Também com a idade mínima alcançada, agora tempo de contribuição 25 anos. Vejam que foi sobre uma média de R$ 3.000, porém, ele tem agora um adicional da porcentagem da média, 70%. Então, 70% sobre os R$ 3.000, ele se aposentou com um salário de benefício de R$ 2.100. Mais um caso, o caso do Daniel, já com a idade mínima, 65 anos, e um tempo de contribuição de 35 anos. Essa contribuição ajudou a aumentar a percentagem para 90%. A média salarial foi R$ 4.500, 90% sobre R$ 4.500, ele aposentou com R$ 4.050. E mais um exemplo de cálculo de aposentadoria é o exemplo do Lucas. Ele atingiu 65 anos de idade e um ótimo tempo de contribuição, 40 anos. Como já vimos, 40 anos equivale a 100% da sua média. A sua média foi R$ 4.500 e a aposentadoria R$ 4.500. Então, é assim. A aplicação da regra geral do cálculo considera a média de todas as contribuições a partir de 1994. Então, pega lá salários baixos e salários altos, tira lá a sua média e sobre a média aplica-se 60%. Além disso, soma-se para cada ano trabalhado a partir do 20º ano, então tem que ter pelo menos 20 anos de contribuição. Para cada ano adicional, soma-se 2%. Isso vai resultar no salário de benefício. Porém, tem mais uma parte desse cálculo que eu consigo descartar as contribuições mais baixas, as menores. Isso me favorece, porque melhora o cálculo do salário médio. E é isso que eu vou demonstrar agora. Agora sim, essa é a aposentadoria com o cálculo de regra do descarte. Ela também é sobre as contribuições de 1994 até o último mês que você faz a requisição do benefício. Como eu já disse, 94 é devido ao início ali do Plano Real. Antes disso, a moeda mudou várias vezes e dificultou ou dificultaria o cálculo do benefício da aposentadoria. Por isso, é considerado o cálculo a partir de 94. A regra do descarte tem um modelo a partir da Lei 14.331 de 22. Ela passou a valer em 5 de maio de 2022. E é recente, por isso, se você fez um planejamento previdenciário antes dessa lei, é muito interessante que faça depois da lei, porque o critério mudou. Agora, a Constituição Federal definiu ou estabeleceu um divisor mínimo que permite o cálculo com base nos melhores salários dos 9 anos, que, na verdade, ao invés de usar todo o tempo de contribuição, usando todos os salários, considere apenas os 108 meses, que corresponde aos 9 anos, ou seja, 9 vezes 12 meses, 108 meses. Esse, então, é o divisor mínimo. E ele vai servir como base de cálculo a partir de 94. Mas e antes de 94? Bem, antes de 94, ele é considerado, ou seja, as contribuições são consideradas para carência, não conta no cálculo. Então, os contribuintes que vêm de antes de 94, essas contribuições você vai aproveitar para carência e tempo de contribuição. Calma, isso vai ficar mais claro com o exemplo aqui do José. Então, aqui eu tenho o tempo de serviço e o valor do salário. Esse período, como eu disse, é antes de 94.
eu tenho aqui 6 anos, com valores, inclusive, relativamente baixos. 1.0, 1.2, entenda que é 1.000, 1.200, 1.400, 1.000, ou seja, são valores relativamente baixos nesses 6 anos antes de 94. Depois, o José teve aqui, após 94, mais 9 anos de contribuição. Então, aqui dos 7, 8, 9 até 15. E os valores são relativamente altos. 2.500, 3.000, 3.500, 4.000. E depois, ele ainda, após 94, ele teve mais contribuições. Nesse exemplo, mais 6. Também com valores relativamente baixos. 2.400, 2.300, 2.000, 1.300. E esse período, essas contribuições, correspondem a 21 anos. Então, o caso do José, ele fez aqui o seu aniversário com 65 anos e 21 anos de contribuição. Vejam que aqui está sendo contabilizado a partir de julho de 94, por todo esse período até um mês antes da requisição do benefício. De acordo com a regra geral do cálculo do INSS, o valor médio desse período, que seria 15 anos, corresponde a R$ 3.300. Esse é o salário médio que eu vou tomar como base de cálculo. E sobre ele, eu aplico então 62%. Como já vimos no cálculo da regra geral, 60% mais 2% a cada ano que passa de 20 anos. No caso, ele tem 21 anos, eu tenho um ano a mais, 2% a mais, 62. 62% de 3.300 corresponde ao salário-benefício de R$ 2.046. Repito, essa é a regra geral. Agora eu quero o cálculo da regra de descarte. Vejam só, esse período que eu tenho aqui 6 anos, com os salários de contribuição menores, é o que eu quero descartar. E vejam também que eu vou também descartar o tempo de contribuição. Pronto. E com isso, eu não usarei mais a média de 3.300. Eu agora utilizo a média dos 9 anos, que é o meu divisor mínimo. E nesse exemplo do José, ficou exatamente os 9 anos. No caso de uma pessoa, de um contribuinte que não tem aqui pelo menos 9 anos, não valeria a pena, porque teria que utilizar o divisor mínimo. E um período menor pelo divisor mínimo, a média ficaria muitas vezes mais baixa. Nesse caso, a minha média subiu para 4.300, R$ 1.000 a mais. Por quê? Porque eu utilizei os salários maiores desses 9 anos. Assim, a minha média também ficou maior. Então, aqui o caso do José, ele permanece com 15 anos de carência. Por quê? Agora é a hora de mostrar a utilidade dos 6 anos que ele contribuiu antes de 94. Então, esse período atende o requisito de 15 anos. 15 anos de carência. 6 mais 9 anos. Atendido idade e atendido carência mínima de 15 anos, então eu faço o cálculo 60% da nova média do José de 4.300, corresponde a um salário de 2.580. Vejam que subiu de 2.046 pelo cálculo da regra geral para 2.580 pelo cálculo do descarte, ou seja, dá em torno de 26% a mais. Por isso que eu falo aqui que se você fez um planejamento previdenciário antes dessa lei, que vigorou a partir de maio de 22, é necessário um novo planejamento, considerando a regra do descarte. Talvez você consiga utilizar no seu caso. Muitas pessoas, contribuintes do INSS, me perguntam sobre contribuições. Eu já tenho o tempo e a carência, mas não tenho a idade mínima ainda.
Quais as possibilidades? Pode parar de contribuir? Bom, depende. Se você trabalha numa empresa como CLT, você não tem essa opção. Já um contribuinte facultativo, por exemplo, até poderia. Pode espaçar os pagamentos? Da mesma forma, um contribuinte CLT de empresa não tem como fazer isso. A contribuição mensal é obrigatória. Pode diminuir o valor das contribuições? Da mesma forma, se você já contribui com um valor médio alto, sendo um autônomo ou um facultativo, poderia. Pode manter os valores na média? Usando o mesmo critério, sim, poderia. Pode aumentar os valores? Olha, esse é um ponto que cabe uma avaliação individual do seu caso. Aumentar o valor da contribuição demanda mais gasto. Precisa avaliar se vai valer a pena. E sobre o cálculo da regra geral? Ganhar 2% a cada ano acima de 20 anos. No caso do homem, talvez valeria a pena, mas mais uma vez depende de uma avaliação caso a caso. Por isso, eu repito, o planejamento previdenciário com um especialista em previdência do INSS, muitas vezes no seu caso, vai te responder muitas perguntas. Bom, pessoal, esse era o vídeo sobre aposentadoria e sobre as regras e os cálculos. Agradeço muito por ter acompanhado até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.